Então, galera, vamos agora ver então aqui a respiração anaeróbica, tá? Como que é a respiração anaeróbica? É respiração na ausência de oxigênio, tá, galera? Então, respiração anaeróbica na ausência de oxigênio, tá? Vamos ver o que a gente viu em aula. O que a gente viu em aula, galera? Vou pegar a canetinha aqui, ó. Nós vimos que a glicose, ela vai ser oxidada, certo? Ela é oxidada em que fase? Na glicólise, certo? Ela é oxidada, ela perde o quê? Perde hidrogênio, perde elétron, e aí ela é convertida em quê? Duas moléculas de ácido pirúvico. Quando ela é convertida em duas moléculas de ácido pirúvico, certo? Na presença de gás carbônico, na presença de oxigênio, acontece a respiração aeróbica. E aí nós vamos ter aquele produto, liberação de gás carbono, vamos ter água e vamos girar no final a ATP, a molécula de energia, tá bom? Respiração aeróbica. Na respiração anaeróbica, depois que a glicose é convertida em ácido pirúvico, vou pegar a canetinha de novo, depois que a glicose é convertida em ácido pirúvico, tá? Na ausência de oxigênio, não vai fazer a respiração aeróbica, ele vai fazer a respiração anaeróbica. E aí, pode acontecer ou a fermentação alcoólica, ou pode acontecer a fermentação láctica, tá bom, galera? Qual a diferença nos dois processos? Na alcoólica ocorre a liberação de um carbono, tá? De carbono na forma de gás carbônico. Olha aí, bateu o sinal. Tô fazendo a aula para vocês e bateu o sinal. Vou dar uma pausadinha, tá bom? Pausadinha só para passar o barulho. Voltando então, vamos lá. Olha só. Então a glicose, ela é quebrada, ela é oxidada, transformada em ácido pirúvico, e aí na ausência de oxigênio pode ter ou a fermentação alcoólica ou a fermentação láctica. Qual a diferença da alcoólica para a láctica? Que na alcoólica, tá, ocorre a liberação de gás carbônico, certo? Liberou o gás carbônico. Na fermentação láctica, não. A gente vai ver por que isso acontece. Então, bora lá. Na fermentação alcoólica, galera, o que é bom a gente saber? Fungos e bactérias realizam essa fermentação, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, fungos e bactérias. Onde que acontece? No citosol. Por que no citosol, gente? Porque ela acontece na fase da glicólise, tá? Então, tá aqui, ó, acontece na fase da glicólise. Então, fungos e bactérias no citosol, na fase da glicólise. Por que tem que ser na fase da glicólise? Porque não tem oxigênio, senão ele entraria na mitocôndria, tá bom? O que acontece aqui com a glicose, gente? Ela é oxidada, transformada em piruvato. Olha aqui o NAD, ó, o NAD está aqui para fazer o quê? Para recolher os hidrogênios que são liberados na oxidação, como a gente já sabe. Só que em algum momento, na falta de oxigênio, o que acontece? Na fermentação alcoólica vai ocorrer a liberação de dois gás carbônicos. Por que dois? Um de cada piruvato. São dois piruvatos. Quando eu libero esses dois gás carbônicos, o piruvato vai ser convertido em etanol. Etanol. Olha só, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos de um piruvato, 3 carbonos do outro piruvato. Agora eu tenho 2 carbonos de um etanol, 2 carbonos do outro etanol. O que acontece depois que se converte em etanol? O NAD, que agora é o NADH, porque ele recolheu lá o hidrogênio, vai devolver esses hidrogênios. Vai devolver. Depois que ele devolve, não é mais NADH, certo? Olha, ele não vai ser mais NADH. Não é mais NADH. Devolveu os hidrogênios, e aí o etanol antes era 4 hidrogênios, agora é 6 hidrogênios. E aí então o etanol se converte em etanol. O etanol é o produto da fermentação alcoólica. Encontramos em vinho, cerveja, pão, bolo. Por que a gente não fica bêbado com o pão? Porque o pão ele vai para o forno, temperatura muito alta, o etanol é evaporado, certo?
Mas lá no fermento, o que é o fermento? Lá nós temos as bactérias que vão fazer a fermentação do pão, do bolo, só que daí no forno esse etanol, que vai ser o produto da fermentação, ele vai ser evaporado. Por que o vinho, dizem que quanto mais velho melhor? Porque quanto mais fechado, mais antigo, ocorreu mais fermentação alcoólica. Quanto mais fermentação alcoólica, melhor, né? Isso que dizem. Vai de gosto de cada um. E aí, quanto mais fermentação alcoólica, melhor. Porque o vinho tem que ficar fechado para não entrar em contato com o oxigênio, certo? Senão a fermentação não vai ocorrer como deve, tá bom? Temos aqui então a fermentação alcoólica. Vamos rapidinho para a fermentação láctica. Qual a diferença, gente, da fermentação láctica? Que na láctica não ocorre a perda do gás carbônico. Quando o piruvato, tá? Quando a glicose, se converte em piruvato, depois o piruvato não vai perder esse gás carbônico. Ou seja, ele vai se converter em outra molécula, ok? Olha só, acontece em bactérias, fungos e células musculares, tá bom? Células musculares. Por que células musculares, gente? Quando a gente faz um esforço físico, por exemplo, acaba com o estoque de oxigênio na célula. Se não tem oxigênio, não vai fazer a respiração aeróbica. Se não vai fazer a respiração aeróbica, vai fazer qual? Anaeróbica. E aí vai acontecer a fermentação láctica. Por isso que, com o acúmulo de ácido láctico, quando a gente faz lá muito exercício e aí começa a gerar muito ácido láctico, acontece a dor muscular, fadiga muscular e as câimbras, certo? Por causa da fermentação láctica. Vamos voltar um pouquinho aqui, só para entender a diferença. Na alcoólica, gente, acontece aqui essa perda aqui de CO2, né? Na láctica não tem isso daqui. O CO2 ele vai continuar lá com o pessoal. O NAD vai devolver os hidrogênios, mas o CO2 que não foi perdido vai, é claro, dar um produto diferente. Qual é o produto diferente que vai dar? É o ácido lático. Tá? Então assim, gente, em questões de prova, vocês têm que ficar ligado no exemplo que a questão está dando. Se a questão está dando um exemplo de pão, de bolo, de fermentação através de fermentos, né? Vocês têm que saber que é alcoólica, sério, algumas bactérias, fungos. Mas se coloca lá fermentação no leite, fala sobre lactobacilos, fala também ou sobre células musculares, vocês têm que ligar com a fermentação láctica. São fermentações diferentes, mesmo sendo respirações anaeróbicas, tá bom? Galera, com essa aula a gente fecha então a aula de respiração celular, tá bom? Na próxima aula vamos ter fotossíntese. O que tem a ver fotossíntese com a respiração celular? Cara, a respiração celular é uma forma de obter o quê? De obter energia. As plantas, certo? Elas precisam também de energia. Então a fotossíntese é a forma que elas arranjam de obter energia. Como que essas plantas conseguem fazer a fotossíntese? Esse conteúdo todo, gente, respiração celular, fotossíntese, ele é encontrado nos livros como bioenergética, tá? No Enem, no vestibular, bioenergética, que é como que nós conseguimos gerar energia. Ok, gente? Galera, bom recesso para vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo aí depois do recesso, espero que tenham aproveitado o recesso, porque agora a gente vai ter muito conteúdo, mas eu tenho certeza que todo mundo vai ir bem aí, porque é só dar uma olhadinha nos vídeos, prestar atenção nas aulas, fazer as atividades que não tem erro, tá, gente? Então um grande beijo para vocês, se cuidem e abraço.